por-te, que tudo pra mim é Jesus. Amém, Jesus. Cantemos ainda número 24, evangelista Jomar. Graças a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Damos graças a Deus pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos concede estarmos aqui. Vamos adorar o Senhor com o hino número 24, Poder Pentecostal. Graças a Deus. Graças a Deus. Decode sucedeu o que Jesus falou, foi de repente lá do céu um fogo assoprou e veio a casa toda encher e os corações com muito poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. Em cada um veio repousar a preciosa luz. O preceptor que vem ficar com servos de Jesus foi fogo santo do Senhor que os encheu com seu vigor. Poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. E começarão a falar, repletos de poder, em outras línguas exaltar ao que mandou trazer os ricos dons do seu amor e o poder consolador. Poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. Em quem deseja receber essa água salutar, que é prometida, que crê humilde esperar, perseverando em oração, terá poder seu coração. Poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. Graças a Deus. Que esse batismo venha sobre cada um de nós neste lugar. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. (477), irmão, nosso companheiro, nosso irmão Samuel,
louvando ao Senhor com o hino de número 477. Vamos adorar o Senhor com alegria. Se você ainda não adorou, você está na casa de Deus e viemos aqui para isso, para adorar o seu santo e maravilhoso nome, porque Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino 477. Forte mão na lida, é Cristo quem vos conduz, garantida eterna vida aos que trilharam na luz. Se andai na luz de Cristo, liberto da eterna dor, buscai-vos que tendes visto a glória do Redentor. Sede santo, velai orando, amai com santo fervor. Muitos ficarão chorando na vinda do Salvador. Se andai na luz de Cristo, liberto da eterna dor, buscai-vos que tendes visto a glória do Redentor. Os fiéis adormecidos, a voz do anjo ouvirão, transformado os remidos, a Cristo encontrarão. Se andai na luz de Cristo, liberto da eterna dor, buscai-vos que a tendes visto a glória do meu Redentor. E vereis naquele dia sua glória em esplendor. Fluireis paz e alegria nos braços do Salvador. Se andai na luz de Cristo, liberto da eterna dor, buscai-vos que a tendes visto a glória do meu Redentor. É sempre bom louvar o Senhor, nós temos esta convicção, esta alegria para louvarmos o nome do Senhor. Enquanto o ciclo de oração se prepara, queremos registrar aqui as congregações que pela escala devem estar cooperando conosco nesta noite. Vila Pisa, fala Vila Pisa, o senhor que dirige lá? Não? É o Parque Poca. Tem obreiro de lá? Não tem. Boa Vista, Joel Batista, também não está. Teixeira Marques, a Camila, Nova Limeira, também hoje esqueceram de olhar. Com certeza a escala todos da noite. Mas nós aqui estamos
com o nosso propósito de louvarmos e bendizermos o nome do Senhor Jesus. Então, ciclo de oração louvando ao Senhor, mas está conosco enquanto ciclo de oração termina nosso irmão Donizete, está lá, irmã Isabel também, sua esposa, fica de pé aí, irmão. Agora mudaram de estado, estão lá em Araçuaí, lá no Minas Gerais, no Vale de Quitinhonha, onde foi pré-inaugurada a igreja lá, e veio aqui. Daqui a pouquinho você vai ter uns 5 minutos aí para dar aí um relato aí rapidamente para nós aí, para a igreja aqui. De que maneira vão receber os nossos irmãos obreiros, dizendo: sois bem-vindos em nome de Jesus. Deus considera, leva no coração as nossas considerações e sejam abençoados em nome de Jesus. Então vamos ouvir o ciclo de oração louvando a Jesus.
Ele continua fiel. Vamos ouvir nosso irmão Donizete apresentar aqui sua saudação, sua exposição. Depois nosso irmão Edson, né, que vai louvar o Senhor. Deixa preparado, depois o irmão Donizete, ele estará louvando, e nós estaremos contribuindo com os dízimos e as ofertas que pertencem ao Senhor Jesus. A paz do Senhor para toda a amada igreja. Estamos felizes, estamos gratos ao Senhor nosso Deus, por Deus continuar nos abençoando, tem nos conduzido até ali a cidade de Araçuaí, Minas Gerais. E antes de eu dar algum relato, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 11, e o versículo 9, que diz assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retire a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então a ordem aqui é semear, cedo, à tarde, e não repousar a mão. Então eu louvo a Deus pela vida de cada companheiro, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Levi, pela vida do ministério, os demais amigos, irmãos, que já adentramos aí para 13 anos, lutando junto, trabalhando junto, e eu só tenho que agradecer a Deus pelas bênçãos concedidas a mim, a minha família, a minha esposa, que tem sido uma companheira na obra do Senhor nosso Deus. E nós já estamos, já vai fazer 30 anos que nós faz a obra do Senhor. Eu, 32 anos que aceitei a Cristo, para 33, e a maior parte da minha vida já vai para 30 anos dirigindo igreja e fazendo a obra do Senhor. Então a maior parte da minha vida tem sido gasta na obra do Senhor. 52 anos eu faço agora em novembro, e somando aí nós vamos ver que a minha vida tem sido gasta aí fazendo a obra de Deus. E eu sempre tenho um pensamento, pastor Levi, assim, a nossa vida de todo jeito ela vai gastar, então vamos gastar na obra de Deus, que pelo menos a recompensa do outro lado nós teremos, quando partimos daqui para o outro lado, ou Jesus voltar hoje, ou qualquer momento. Então Deus tem nos levado ali, usando aí o filho dele, o pastor Levi, o ministério aí, e nos enviado ali a Araçuaí, que já era um projeto de Deus na nossa vida. Deus já vinha falando conosco, e chegamos ali. Deus está nos abençoando grandemente. Já vamos fazer 5 meses. Os irmãos poderiam ir ali, ou pode ir lá conhecer a região, conhecer aquele lugar onde nós estamos. É um lugar a qual nós amamos ali, queremos bem as almas que ali está, e estamos trabalhando em busca das vidas para o reino do céu. Mas os irmãos aqui em Limeira, estão aí na bênção. Tem reto projetor, o data show, acho que é isso aí, né? A gente vai até perdendo o nome desses negócios, viu, pastor Levi? Cadeirinha de sofá e tal. Para lá o negócio é diferente. Até eu estava dizendo para minha nora e minha esposa, dizendo, falar em missão em cima de um púlpito, dentro de uma rádio, é até bonito e é maravilhoso. Agora, fazer missão muda de ideia, já é outro negócio. Fazer missão é diferente. Pastor Levi, ele é prova disso, que ele sai daqui entrando por aqueles valados, dormindo no chão às vezes em rede. Lá em Araçuaí até ele ficou melhor um pouquinho, que lá já é mais um pouquinho melhor, né? Mas existe região ali, irmão, que é doído o negócio. Mas quem ama as almas e sabe que está aqui de passagem, então ele faz com alegria no coração e satisfeito,
sabendo que a recompensa vem de Deus, e nós não vamos ficar aqui para sempre mesmo, já estamos indo embora, e o nosso objetivo é ganhar alma para o reino do céu, e uma alma vale mais do que o mundo inteiro, então vale a pena esse investimento. Mas ali em Iraçuaí, aquela região ali é tão quente, irmão, tão quente, teve dias atrás, agora está bom o clima lá, que agora é o frio, mas teve dias ali que me deu ânsia de vômito de tanto calor, tanto quente que é ali. Ali o ventilador tem que rodar a noite toda, o ar condicionado, então não é fácil. O índice de problema de rim naquela cidade ali é muito alto, devido o clima ser muito seco, a temperatura muito alta naquele lugar ali. Então, os irmãos têm ideia, aqui a gente toma pouca água, lá eu levanto cedo, está minha esposa aí que é testemunha disso, logo cedo a gente já bebe 2 copos de água, e a gente toma água lá e urina pouco, porque o corpo retém a água, de tão quente e o ar seco. Agora está bom o clima lá, está gostoso, mas eu ainda liguei para lá hoje, eles disseram, olha, está quente, pastor, que a temperatura está quente, e nós aqui embrusado, e lá eles estão andando de manga de camisa na rua, porque é quente ali o clima, mas Deus tem nos abençoado ali, e estamos esperando os irmãos lá para sentir também esse gostinho de nós padecermos em prol das almas. Por isso, irmão, não feche a sua mão para a obra missionária, é o que eu li aqui, ó, tá? Se você não pode ir lá, mas você mandando a sua oferta, ajudando na obra missionária, você está semeando no reino de Deus, semeando, e essa semente, ela vai prosperar, ela vai crescer, e ela vai produzir no seu lar, na sua vida, da sua família, bênçãos do céu. Chegou na igreja ali, uma mulher alcoólatra, que até no banco ela não estava sentando direito, toda desincomodada, e olhamos aquela mulher, ela aceitou a Jesus, ali no final do culto, e ela começou a vir, aí vem na terça-feira, vem no outro dia, e firmou a mulher, já procuramos o endereço dela, fomos ver a mulher, uma mulher bem sucedida, você olhava assim, pensava que era uma pessoa qualquer, quando vai olhar, uma mulher que é formada em letra, já foi diretora de vários colégios na cidade, tem uma vida bem sucedida ali na cidade, entendeu? E até as colegas dela estão felizes, a família feliz de ver ela liberta dos vícios, das bebedeiras, e agora está todo contente na igreja servindo ao Senhor. Então isso é o que nos segura, irmão, nessa região, é isso que nos enche o coração de alegria, é de ver Jesus salvando essas pessoas e trazendo para o reino de Deus. Uma pessoa que não tinha valor nenhum, uma pessoa que você olhava, parecia que era uma pessoa que não tinha estudo, não tinha nada, e aí você vai ver uma pessoa bem sucedida, uma pessoa até de um bom conhecimento, mas a bebida estava tirando todo esse privilégio dela. E agora você vê essas pessoas nos pés de Jesus, chorando, alegre, servindo a Deus, irmão. Não tem dinheiro que paga isso. Limeira é bom, é maravilhoso, aqui mas quando você vê Jesus fazendo isso, você esquece das bondades de Limeira, você esquece às vezes até dos filhos, assim para o lado bom, eu dizendo, porque Deus cuida deles. Nós deixamos aqui 3 filhos, deixamos o netinho, deixamos a nora, os parentes, até esses dias todos, os parentes lá em casa, um quer que eu vou almoçar com ele, o outro quer que eu vou jantar, e sem dizer os amigos aqui em Limeira. Mas quando olhamos para Jesus fazendo essas obras, nós se alegramos e ficamos felizes por ver o Senhor fazendo essas coisas lindas. Pastor Jurandir me deu 5 minutos e já foi embora, mas Deus vai me preparar um dia, irmão, que eu vou vir aqui dar o relato para vocês. Aí vocês podem pensar assim, mas lá é uma pobreza tremenda. Não, irmão, quando você olha na cidade, a cidade que eu moro, Araçuaí, o que movimenta a cidade lá? Se você olhar, você vai dizer assim, esse povo é do que aqui? Só que lá é o minério. Eu estive entrando em umas casas de pedra lá, pedra de R$300 o quilo, R$600 o quilo, que parece um mercado, pedra de todo tipo, coisa linda. Se vocês for lá, eu vou levar vocês nessas pedras. Parece obra feita por mão de artista, e eles exportam para fora, para a França, para os Estados Unidos. Então, eles vivem disso. A igreja, você vê na igreja lá,
muitos irmãos na igreja. Aí você vê lá a igreja lotada de crente, aí a maior parte é mulher. Os maridos não se converteu ainda, eles ganham bem, as mulheres não trabalham, por isso as coitadas não tem nem como dizimar, porque o marido não é crente, ela aceita Jesus, não trabalha, só cuida do lar, então a renda acaba sendo baixa. Mas se Jesus salvar aqueles donos daqueles minérios lá, não, a coisa muda de direção, e eu estou orando para isso. Jesus pode fazer isso lá. Outra coisa, você olha lá uma igreja lá, lotada, aí você vai ver os membros, é 35, 40, 50 membros. Mas por que, pastor Donizete? Irmãos, lá é o seguinte, o nível lá de problema, de casamento, de vida conjugal é muito grande. Aí você ganha um casal para Jesus, você vai ver aquelas pessoas, é o problema do casamento, teve outra família, e está amigado e tal, é um problema sério. Mas nós temos lá resolvido, até agora mesmo resolvemos o casamento de um, casou, está servindo a Deus, veio do mundo, veio das drogas, toca na igreja, vai ser batizado, está todo feliz, casou no civil, legalizou, vai descer as águas dia 26, estamos lá com 4 a 6 candidatos que vamos batizar lá no Rio Araçuaí. Vou estar mandando a foto para o pastor Levi, ele vai estar passando para vocês. Então os irmãos, orem por nós, irmãos, para que o Senhor vai resolvendo esse problema conjugal, para que possam casar, que as pessoas possam servir a Deus legalmente e esperar Jesus para subir para o céu. Desculpa aí, pastor Jurandir, que eu estourei o horário, mas sob perdoa, em nome de Jesus. É sempre bom falarmos, né, do avanço da obra do Senhor, leve no coração, mais uma vez, a consideração da igreja. Nosso irmão Edson louvando o Senhor, e você que trouxe a sua oferta, contribua com alegria para o reino de Deus, que a contribuição é uma parte do culto, é uma expressão de adoração que temos para ofertar ao Senhor. Então todos quantos trouxeram a sua oferta, segure aí na sua mão e juntos vamos louvar, contribuir adorando ao Senhor Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Pode soltar. O irmão falou de missões e eu vou louvar a Deus com o hino de missões. Lá vem um homem bem conhecido pelo trabalho exercido nas jornadas, pregando o nome de Jesus Cristo em suas mãos, trazendo a Bíblia Sagrada. Nem sempre é rico, mas sempre humilde. Sobre o seu corpo veja as marcas do labor, mas sempre alegre, feliz da vida, porque tem feito seu trabalho com amor. Pastor querido, és o santo mensageiro, teu trabalho, tuas dores, por Deus são reconhecidos. Se aqui na terra és considerada escória, não te importes lá na glória, tens galardão garantido. O seu trabalho nem sempre é visto, e pelos homens nem sempre é elogiado, mas para Deus é importante, almas preciosas é o santo resultado. És perseguido, mas resistente, enfrenta tudo caminhando para a glória.
prazer, tristezas, risos, lágrimas, mas a sua vida é coroada de vitória. Pastor querido, és o santo mensageiro, teu trabalho, tuas dores, por Deus são reconhecidos. Se aqui na terra és considerado escória, não te importes lá na glória, tens galardão garantido. Não desanimes, querido obreiros, vai semeando a semente preciosa, pois quem semeia com sofrimento trará seus molhos e a colheita é gloriosa. Lança o teu pão por sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quem lança a mão sobre o arado deve seguir sempre sem olhar para trás. Irmãos queridos, és o santo mensageiro, teu trabalho, tuas dores, por Deus são reconhecidos. Se aqui na terra és considerada escória, não te importes lá na glória, tens galardão garantido. Amém. Obrigado. Convido a todos a estarmos de pé. Queremos registrar aqui os aniversários. Nossa mãe Mary Kellen pede oração pela cura e conversão da família. Irmã Cida pede oração para o seu esposo Dorival, que está fazendo aniversário hoje. Dorival, nosso diácono, é esse que está aniversariando? É isso, Cida? Exatamente, vamos parabenizar o nosso irmão. Também o irmão Jomar fez aniversário domingo, né? Parabenizar. O irmão Heleno vai ser também essa semana, né? Alcança hoje. Então vamos dar um abraço apertado. Vamos parabenizar nossos irmãos. Parabéns. Jesus abençoe e conceda muitos anos de vida através da mensagem do Senhor. Convido aqui o pastor Jonas para fazer esta oração e apresentamos o nosso irmão pastor Dorival, Davi, que vai nesta noite ministrar-nos a palavra do Senhor. Nosso irmão Davi divide nosso trabalho ali em Iracemápolis e vai estar ministrando a palavra para os nossos corações. Filho do pastor Gerson também está aniversariando dia 17, né? Filho, vamos orar por todos os aniversariantes. Vamos pedir a bênção de Deus. Vamos pedir que o Senhor fale conosco mais uma vez. Nós precisamos de ouvir a voz do Senhor. Cubra a sua cabeça e ore comigo. Bendito e maravilhoso Deus, nós agradecemos, Pai, por este momento tão solene, quando aqui, ó Deus, nos reunimos com o propósito, Senhor, de te adorar, de te exaltar, de magnificar e exaltar o teu nome. Pai, pedimos, Senhor, neste momento que venha ao nosso encontro com a tua palavra, pois somos carentes da mesma, precisamos da direção, precisamos, Pai, deste alimento espiritual, pois a nossa alma, ela necessita, Senhor, deste pão diário, para que nós possamos continuar a nossa jornada, até que o Senhor volte para arrebatar a sua igreja. Também, ó Deus, neste momento, queremos suplicar que o Senhor venha usar o teu servo mais uma vez e falar conosco, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor faça dele um veículo, Senhor, no qual nós receberemos a edificação mediante a ministração da tua palavra. Pedimos também, ó Deus, pelos aniversariantes, por todos que estão, ó Deus,
nesta semana, por esses dias, ó Deus, aumentando a sua idade, os seus dias, sendo somado na tua presença, na tua casa. Pedimos que a tua bênção seja sobre eles, que tenham saúde e vigor para continuarem, ó Deus, servindo ao Senhor com alegria. Pai, abençoa todos os teus filhos, abençoa os internautas, todos que nos acompanham, ó Deus, e que tua bênção possa alcançar a todos os teus filhos em todos os lugares. E pedimos para estas bênçãos, agradecemos por todas já recebidas, no precioso nome de Jesus, o nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Amém. Paz do Senhor na igreja. Os irmãos podem ficar à vontade. Quero agradecer a Deus este momento, pela rica oportunidade que mais uma vez Ele me concede de estar aqui na casa do Senhor, adorando, louvando o seu nome, juntamente com todos os irmãos. Eu quero também agradecer a Deus pela oportunidade, o privilégio que me é concedido esta noite para trazer a sua palavra. Também sei que é uma responsabilidade grande, como sempre, não só agora, mas como sempre, irmãos. Aquele que fala a palavra do Senhor tem de realmente estar no centro da sua vontade. E eu quero agradecer pela vida do nosso pastor presidente, pastor Levi, pastor Joel, e o pastor Jurandir Bernardes, que tem nos dado a nós, os obreiros, esta oportunidade de nas terça-feiras estarmos aqui também falando um pouco desta palavra maravilhosa. Então eu quero, irmãos, meditar em alguns versículos da palavra de Deus, segundo aquilo que o Espírito Santo tem me dado. Se os irmãos quiserem acompanhar a leitura, os irmãos podem abrir a Bíblia. Ali na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, irmãos, o capítulo de número 12, o versículo 21, a palavra ela nos diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ainda também na primeira carta do apóstolo João, o capítulo 2, o versículo 15 e o 17. O 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Mas ainda, para o complemento desses dois versículos, o Evangelho de São João, Jesus disse no capítulo 16, a parte final do versículo 33, ele disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Então esta parte final, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu fiz a leitura desses 3 versículos. Se os irmãos perceberam, os irmãos puderam notar que quando lemos ali em Romanos, capítulo 12, o versículo 21, nos dá o apóstolo Paulo um conselho para nós pagarmos o mal com o bem. Então nós devemos vencer o mal com o bem.
E nós vemos também João falando que nós devemos vencer o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós devemos vencer o mundo. Duas coisas importantes, irmãos, entre muitas coisas que nós devemos, nesse mundo, lutar, batalhar pela fé para vencer, duas coisas importantes é vencer o mundo e vencer o mal com o bem. Nunca querer pagar o mal com o mal. Por quê? Porque aqueles que são vencedores, para eles, Jesus tem promessas, e são promessas eternas. E eu acredito que todos nós que estamos aqui nesta noite, como a palavra do Senhor revela, somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Já temos vencido em Cristo Jesus o mundo, já temos vencido o mal com o bem. Nós observamos, eu não posso ler aqui todo o texto porque ele é muito curto, mas ali, no mesmo capítulo 12 de Romanos, irmãos, nós encontramos no versículo 20, a palavra dizendo o seguinte: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Então isto quer dizer, irmãos, fazê-lo reconhecer o seu erro, o seu pecado, e de certa forma ficar envergonhado do que fez, e por fim se arrepender, irmãos, daquilo que cometeu de errado. Por isso a palavra de Deus, ela diz, né? Se você fizer o bem para aquele que te fez o mal, se você fizer o bem, entendeu? Olha só o que a palavra recomenda, né? Inclusive a palavra fala, se o teu inimigo, porque geralmente, irmãos, por mais que nós não queremos e lutamos para não ser inimigo de ninguém, mas sempre existe alguém que se levanta para ser inimigo nosso. Mas a Bíblia diz, se o teu inimigo, você sabe que ele é, ou ela é o teu inimigo, se te pedir, ou melhor, se tiver fome, não é para deixar morrendo de fome, é para dar-lhe de comer, se tiver sede, para dar de beber, porque fazendo isso amontoarás, aleluia, brasas vivas sobre a sua cabeça, ou seja, vai cair em si, vai ficar envergonhado, porque fazendo ele o mal, foi retribuído por nós, ou por você, com o bem. Por isso, irmãos, é que aquele que faz o bem, ele supera o mal, ele vence o mal na sua vida. Então, duas coisas eu gostaria que os irmãos guardassem no coração nesta noite: vencer o mundo e vencer o mal com o bem. Ali no Evangelho de São João, capítulo 16, o versículo 33, Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falar que venceu o mundo, irmãos, em outras palavras, de uma forma muito simples, o Senhor está falando: olha, eu já venci tudo e todos por vocês. Então, tende bom ânimo. E quando nós olhamos para Romanos capítulo 8, 37, a Bíblia diz que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então é uma contradição, irmãos, nós falarmos que somos cristãos, que somos de Cristo, que vivemos por Ele e que Ele vive em nós, mas quando vem o mal sobre nós, nós queremos retribuir ao pé da letra o mal. Não dá para admitir, não dá para aceitar. Se somos dele, devemos ser como ele é. Pastor, é difícil, eu sei que é, mas nunca foi e jamais será impossível. Para aqueles
que se lançam na presença de Deus, pela oração, pela consagração, e busca saber a sua vontade na palavra, se alimenta da palavra, recebe capacidade, recebe forças do Espírito Santo que nele habita para ser como o seu Senhor é. E eu não estou dizendo aos irmãos que nós devemos ser irmãos absolutamente perfeitos, embora o Senhor requer de nós perfeição, entendeu? Ele disse a Abraão, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Mas acredito, irmãos, que talvez até seja difícil a gente chegar aí nesse 100%, mas o Senhor requer de nós que aproximemos, que lutemos, que trabalhemos para chegar a esse patamar, ser como Ele é. Eu não sei, de repente, pode ser que tenha alguém nesta noite aqui que tenha sido afligido, que tenha sido caluniado, tenha sido perseguido, afrontado, ou de qualquer outra forma, o mal tenha atingido a tua vida, ou quem sabe o mundo tem te cercado com seus prazeres efêmeros, com as tentações e com tantas coisas, e o irmão, a irmã de repente possa estar querendo se desequilibrar, querendo pender. Aleluia, a palavra do Senhor diz nesta noite para nós, aleluia, não ameis o mundo, e também nos diz, aleluia, para vencermos o mal com o bem. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Por quê, irmãos, que nós precisamos vencer? A Bíblia nos chama de vencedores em Cristo Jesus. Eu quero falar um pouquinho nesta noite sobre as promessas que Jesus tem feito a cada um de nós, se assim nós formos vencedores, né? Por exemplo, quando nós vemos aqui em Apocalipse, o capítulo 2, o versículo de número 7, olha só o que Jesus disse ao anjo da igreja em Éfeso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Esta árvore, da árvore da vida que está no paraíso de Deus, aonde cada um dos salvos vão chegar, aleluia. Então veja só que Jesus está dizendo que aquele que vencer, irmãos, é vencer o mundo, é vencer o mal com o bem, e tudo aquilo que o Espírito Santo mostrar para você, através da palavra do Senhor, que você deve vencer. Lute para ser vencedor em Cristo, porque se você vencer, se eu vencer, então nós vamos, aleluia, nos alimentarmos da árvore da vida. Esta árvore que está no paraíso de Deus, onde cada um de nós vamos, ela estava plantada ali no jardim do Éden. Quando nós vemos em Gênesis, capítulo 2, o verso 8 ao 9, Deus planta um jardim no Éden, e no centro do jardim está lá a árvore que tinha o fruto da vida eterna, e também estava ali naquele jardim a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente o homem pecou, se alimentaram do fruto proibido, e por causa disso nós observamos logo ali no capítulo 3, irmãos, de Gênesis, o homem sendo lançado fora daquele paraíso, por causa do seu pecado, sendo lançado fora daquele jardim, e ali o Senhor coloca um querubim com uma espada reluzente, e que passava de um lado para o outro, não permitindo que o homem voltasse ali, para que então ele não comesse, depois de pecar, o fruto que lhe dava o direito da vida eterna. Mas este fruto que o homem, quando pecou, não pôde comer mais, esse fruto que nós ainda não podemos comer, porque ainda estamos aqui, aleluia, este fruto, esta árvore, está plantada no jardim de Deus, o lugar aonde eu e você vamos, e é uma promessa de Jesus para os vencedores. Aquele que vencer, aleluia, comerá,
vai comer, aleluia, ou vai se alimentar da árvore da vida. Que privilégio, que coisa gloriosa, irmãos, é alimentar-se, porque alimentar-se dela, desta árvore que tem o fruto da vida, irmãos, simboliza participar da plenitude da vida eterna. Então isso simboliza, isso significa, irmãos, participar da plenitude da vida eterna. Então é aquela vida total, eterna em Cristo Jesus. Também existe outra promessa de Jesus para nós, irmãos, ou para aquele que é vencedor, no capítulo 2 também de Apocalipse, o versículo de número 11, ele disse ao pastor ali da igreja em Esmirna: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Aleluia. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? Nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala sobre 3 tipos de morte. Ela fala sobre a morte física, irmãos, que é a separação da alma e do corpo, quando nós morremos fisicamente aqui, e o nosso corpo é sepultado, e o nosso espírito volta a Deus que o deu. Esta é a morte física. A morte espiritual é a morte do homem e da mulher, que pode estar vivo aqui nesse mundo, porém, por não ter comunhão com Cristo, por não ser salvo, está morto nos seus delitos e pecados. Ou mesmo um crente, quando peca, cai da graça do Senhor, também morre espiritualmente na presença do Senhor. Mas a Bíblia está falando aqui, irmãos, que aquele que vencer não provará o dano da segunda morte. A segunda morte é a separação eterna entre Deus e o homem. Ou seja, a partir do momento que nós tombarmos para este mundo, morrermos, a nossa vida fenecer aqui, se tombamos em Cristo Jesus, morremos em Cristo, estamos eternamente assegurados para a vida eterna com Ele. Porém, se não, estaremos desprezados, estaremos distantes eternamente da comunhão com Deus, de desfrutarmos dos prazeres eternos, da glória eterna, de comermos, irmãos, da árvore que nos dá este alimento, aleluia, da vida eterna. Enfim, não vamos poder desfrutar de nada disso, estaremos separados eternamente de Deus. Mas a pergunta é, nesta noite para nós temos vencido o mundo? Ou temos amado o mundo? Porque, irmãos, esse mundo tem de tudo que se possa imaginar, nele nada falta, que chame a atenção, que rouba a atenção, até dos crentes, alguns ou muitos desavisados. Infelizmente, os valores invertidos, as famílias em situações difíceis, conflitantes, famílias desfaceladas, a mídia, enfim, nós vemos aí a internet, a TV, publicando, trazendo programações somente promíscuas, imorais, que inverte os valores. A sociedade, ela dá apoio a tudo isso, e até alguns segmentos religiosos, hoje, já têm se curvado a esse mundo pecaminoso. Irmãos, Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O nosso amor ainda permanece firme, permanece quente em Cristo Jesus, na sua palavra. O Espírito Santo ainda está em nós, o seu azeite ainda é em nós. Porque se nós não amamos esse mundo. Porque se o mal pode vir, nós não vamos de forma alguma pagar o mal com o mal. Aqueles que se levantam contra nós só podem receber o nosso bem. Outro dia falava sobre isso para uma irmã, e ela dizia: mas não dá para perdoar, é difícil. Falei: então, se não dá para perdoar, não dá também para morar no céu.
Então, irmãos, não adianta nós querermos pôr a máscara, não adianta nós colocarmos o terno, o paletó, né, a gravata, a Bíblia, o cabelo, nada disso adianta. O Espírito Santo, ele puxa a máscara, ele mostra a realidade através da palavra dele, porque a palavra, esta palavra é a espada dele, é penetrante mais do que espada de dois gumes, e vai a divisão da nossa alma e do nosso espírito, das nossas juntas e medulas. Ela é apta, ela discerne os nossos pensamentos, e ela retribui a nós segundo as nossas obras. Então não tem para onde fugir, irmãos. Seja o passado, o presente, nós temos que estar na presença de Deus para garantirmos com Ele o nosso futuro. Tem promessa para você, vale a pena você sofrer, mas sofrer com dignidade, sofrer com responsabilidade, com fidelidade, sabendo que todo esse sofrimento, por ele você está galgando o céu. E tem galardão, tem recompensa para a tua vida. Muitas picuinhas, muitas coisas, irmãos, coisas minúsculas têm separado os crentes, têm separado vidas de marido e mulher, de pais e filhos, olha, coisas minúsculas têm separado, porque falta observar a palavra de Deus, falta ter comunhão com o Senhor, falta congregar, falta renunciar, irmãos, os prazeres desse mundo. Olha, quantos que poderiam aqui estar nesta noite, e nós somos bonzinhos, nós temos aquele argumento, é dia de semana, os irmãos estão trabalhando, os irmãos estão estudando, né, e tem muitos também que estão viajando, tem outros que estão enfermos, irmãos, mas a verdade é uma só, aquele que está enfermo, mas tem condição de vir, ou alguém pode trazer ele, aleluia, se ele vir, nós temos que ter a responsabilidade, a seriedade, a unção de Deus, para orar e eles receberem aqui a cura, e não ficar em casa lá, assistindo televisão. Às vezes está doente e não vem aqui, mas está lá, entendeu? E outros mentem, falam, não pastor, eu estava trabalhando, eu estava estudando, mas toda semana, o ano inteiro ele trabalha, ele estuda, nunca ele tem uma folga dia de semana para estar na presença do Senhor. Como que nós vamos nos apresentar diante de Deus? Eu sei que os irmãos estão aqui, talvez os irmãos possam falar, pastor, mas o senhor está falando para uma plateia que não precisa ouvir, porque nós estamos aqui. Sabe de uma coisa, irmãos? Aqueles que são assíduos, eles têm que ouvir, até por aqueles que não vêm. Porque através da palavra dele, o Senhor nos faz lembrar das nossas responsabilidades, e nós devemos continuar marchando. A palavra dele, irmãos, ela vem sobre nós para continuar nos renovando, nos fortalecendo, entendeu? Então nós temos que permanecer firmes, e dando glória, sem murmurar, mas louvando sempre a Deus. Lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2, o Senhor revelou a ele sobre a ressurreição dos mortos. No final do tempo, uns ressurgirão para a vida eterna, né? Mas outros para vergonha e desprezo eterno. Quem vai ressuscitar primeiro com alegria para a vida eterna, com corpo glorificado? São aqueles que, quando Jesus vir buscar a sua igreja, aleluia, aqueles que estão lá na sepultura, mas que morreram em Cristo, ressurgirão com corpo glorificado, e se nós estivermos vivos, seremos naquele momento, aleluia, transformados, e junto com os ressuscitados, vamos ao encontro do Senhor. E depois da implantação, irmãos, do reino milenar, vai passar ali os 7 anos da grande tribulação, o reino milenar, virá a igreja com Cristo, aleluia, para estabelecer o estado final, sabe, de todas as coisas, e ali ressurgirão todos os ímpios, os pecadores, os que desprezaram a palavra de Deus, os crentes que brincaram com a graça de Deus, que capitularam com o pecado, enquanto tiveram a chance de viver para Deus, ressurgirão para receber o veredito final, mas ressurgirão para a vergonha e desprezo eterno. Mas para nós que aqui estamos esta noite, a vitória é esta, a palavra é esta, ao vencedor, aqueles que venceram, aleluia,
não provarão o dano da segunda morte, aleluia. Ainda no capítulo 2, o versículo 17, irmãos, o Senhor Jesus falando com o pastor ali da igreja em Pérgamo, ele disse: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe, aleluia. Veja que aqui ele fala sobre maná escondido, para o vencedor. Maná simbolizava aqui o privilégio ímpar que os fiéis têm, o de serem admitidos à festa messiânica, que denomina a ceia das bodas do Cordeiro, que está registrado em Apocalipse 19 e verso 9. Todos os salvos vão participar das bodas do Cordeiro, e agora a palavra está dizendo que o vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, aleluia. Então você, se você lutar para ser vencedor, irmão, para ser uma vencedora, você vai participar da grande ceia, este maná que está escondido, aleluia. O povo de Israel lá no deserto comeu o maná que todo dia o Senhor mandava para eles, mas nós temos algo, irmãos, de uma forma mais sublime, muito mais gloriosa. Os nossos olhos ainda não viram, aleluia, nós não podemos nem sequer perceber, mas estão guardadas para nós. Paulo, quando foi arrebatado, ele diz, até o terceiro céu, o paraíso, ele falou: eu vi e ouvi coisas inefáveis, que não dá para falar, são inexplicáveis, não tem condições. Já parou para imaginar sendo servido ali, irmãos? Quem somos nós para naquele dia sermos servidos? Aí tem alguém que ainda prefere, aleluia, pagar o mal com o mal, ainda prefere viver, está preferindo viver aí, brincando com o pecado. A realidade é uma só, irmãos. Nós, muitas vezes, não nos importamos com o pecado até enquanto não encontramos com ele em forma de morte, porque quando o crente desobediente encontrar com o pecado em forma de morte, aí será tarde demais. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, né? E o pecado, enquanto se pode brincar com ele, como Sansão brincou, ele é prazeroso, ele é gostoso aqui para a nossa carne, mas lá, quando encontrarmos com ele em forma de morte, não será nada bom. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus está falando que tem coisas mais excelentes, que nós devemos nos ocupar dela. Ainda diz aqui, olha, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. Pedrinha branca usava-se como um voto em benefício de um réu e como um documento de um escravo libertado lá na antiguidade. Ou seja, a pedrinha branca, irmãos, para um réu na antiguidade, se lhe fosse apresentada a pedrinha branca, significava que o réu, ele estava justificado, ele estava perdoado. Mas se naquele julgamento ele fosse-lhe apresentada a pedrinha negra, isso significava que ele estava condenado. Está entendendo? Para os vencedores, irmãos, lá tem a pedrinha branca, aleluia, escrito um novo nome. A Bíblia está falando aqui, olha, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Exceto aquele que recebe. Também Apocalipse 2, o verso 26, irmãos, ao 28, Jesus falando ao pastor ali da igreja em Tiatira, ele diz assim: ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os irmãos percebem que aqui, para o vencedor, tem a promessa. Ele primeiramente está falando aqui
que eu lhe darei autoridade sobre as nações. Quer dizer, no reino milenar de Cristo, receberemos autoridade, iremos reinar com Ele, vamos ajudar o Senhor a governar este mundo, e Ele faz uma outra promessa para nós também, aleluia. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A estrela da manhã, irmãos, ela pode simbolizar o próprio Jesus e a sua presença entre os fiéis durante as tribulações no mundo, como também, irmãos, ela prenuncia o raiar da segunda vinda de Cristo e as glórias que esperam o justo. Eu quero ver com os irmãos em Daniel, o capítulo 12. Daniel, capítulo 12, o versículo 3 diz assim, olha: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre eternamente. Quer dizer, nós iremos brilhar, principalmente aqueles que conduzem outros, irmãos, à salvação, aqueles que ensinam a palavra de Deus, aqueles que aplicam a palavra de Deus para a salvação das almas, para a santificação da igreja. Irmãos, a palavra está dizendo assim, olha: aos que forem sábios, resplandecerão como fulgor, como estrelas no firmamento, aleluia, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre eternamente estarão ali brilhando, aleluia. Ainda nós vamos, irmãos, dar crédito ao mundo, dar crédito ao mal? Isso não é nada em relação àquilo que o Senhor tem prometido para nós. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Olha só, irmãos, nós vemos também em Apocalipse, o capítulo de número 2 também. Voltar aqui, Apocalipse, o capítulo número 3, melhor dizendo, o versículo 5. Ele diz: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Olha, irmãos, ali em Êxodo, capítulo 32, tem uma passagem, quando o povo de Israel havia pecado contra Deus, murmurado contra o Senhor, os seus líderes. Eles estavam num estado de rebelião, e Deus queria destruir aquele povo. E Moisés se lançou diante de Deus em oração, clamando, pedindo que o Senhor perdoasse. E ele disse ao Senhor também: se o Senhor não perdoar, então risca o meu nome, né, do teu livro. O Senhor falou: Moisés, aquele que transgredir, aquele que se insurgir contra mim, aquele que pecar contra mim, esse eu riscarei o seu nome do meu livro. Em outras palavras, Deus estava dizendo: te conserva assim, Moisés, você está puro, você está branco diante de mim, você está limpo, você me agrada, você está santificado, continua e faça o que eu coloquei na tua mão, prossiga. Mas aqueles que se levantarem, aqueles que viverem para o pecado, esses não terão seus nomes no meu livro. Lá tem o livro das obras e tem também o livro, irmãos, da vida, que está o nosso nome. Se somos salvos, está lá. Aleluia. Então, ao vencedor, ele está falando que de modo nenhum pode acontecer o que for. Se você for vencedor, se você for vencedora, ele está dizendo: de modo nenhum. Pode o acusador se levantar, pode vir o que for, de modo nenhum. É um vencedor, o seu nome está garantido no livro da vida. Aleluia. E brevemente Jesus virá, irmãos, e nós vamos, aleluia, com ele para aquele lugar maravilhoso. Há momentos que a gente está orando, a gente começa a sentir tanto gozo,
tanta comunhão, tanta alegria, parece que já estamos saindo daqui, parece que já estamos chegando lá, mas de repente quando paramos de orar, voltamos em si, e o Senhor fala, a caminhada ainda é longa, continua, porque eu ainda preciso de você, mas ela chegará ao fim. Vença, irmãos, vamos vencer em nome de Jesus o mal, vamos vencer o mundo e tudo mais que for necessário, vamos vencer no nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 8, o verso 9 diz, em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então vamos deixar este óleo vir, irmãos, e descer sobre a nossa cabeça, porque é de cima para baixo mesmo que ele vem. Deixa ele descer na tua, vamos nós deixar esse óleo, aleluia, descer sobre nós, que esse óleo possa, irmãos, passar pelos nossos olhos, fazendo nossos olhos puros e santificador, passar pelos ouvidos, e os nossos ouvidos também ser consagrados, para ouvir o que agrada a Deus, descer pela boca, pela língua, pelas narinas, para cheirarmos, para falarmos aquilo que agrada a Deus. Vamos deixar esse óleo descer, aleluia, e nos banhar até os pés, tanto o corpo quanto a alma, para que o diabo não tenha poder de nos tocar, aleluia. E se ele quiser nos prender, ele não conseguirá. Por quê? Porque nós temos o óleo do Espírito, e as nossas vestes estão alvas. Ele não pode nos tocar. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Apocalipse 3:12. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Olha, irmãos, quando o Senhor está falando que ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, como coluna no templo de Deus, irmão, significa que o crente fiel, ele tem segurança de estar estabelecido eternamente no reino e também na comunhão com Deus. Então, como coluna no templo de Deus, o crente fiel, ele tem segurança de ser estabelecido eternamente no reino e também na comunhão com Deus. A palavra está dizendo aqui, ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Quando nós olhamos para isso, a gente só pensa no futuro, lá. Mas aqui é o santuário do nosso Deus também. Você é uma coluna? Nós somos uma coluna? Estamos fundamentados na rocha? Aleluia. Então, se estamos, virá o vento do mundo, virá as tempestades, elas vão assoprar, mas nós estamos, aleluia, no santuário do nosso Deus. Nós estamos aqui plantados na rocha como coluna, estaremos ali também eternamente como coluna, desfrutando de comunhão eterna com o Senhor, jamais iremos nos separar dele, ali seremos abençoados eternamente, aleluia. Mas aqui, irmãos, já somos colunas na casa do Senhor. Ainda o versículo 21 do mesmo capítulo, diz que ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Que coisa maravilhosa. Sentar no meu trono, olha, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Mas como assim sentar-se com Jesus no seu trono? Irmãos, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 12, Paulo escreveu, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Então quer dizer, assentar-se com Cristo no seu trono. A promessa aqui para os vencedores é reinar com ele eternamente. O trono é dele, ele está assentado no seu trono. Mas quando ele está dizendo se assentar com ele no seu trono, como ele se assentou no trono com o Pai, assim como ele governa com o Pai, nós iremos governar com ele também, aleluia. Rabachuriando, baixo.
Então, irmãos, olha, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Porém, se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. E quando nós nos capitulamos com o pecado aqui, com os prazeres do mundo, e com o mal que está sempre nos aborrecendo, nós estamos perdendo todas essas bênçãos. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Vamos orar um pouquinho mais. Alguns crentes, olha, irmãos, há muito tempo eu ouço isso, por várias igrejas que eu já passei. Quando se fala de oração, sempre aparece um irmão, uma irmã, dizendo: pastor, é o seguinte, eu até gostaria de orar, assim como o senhor ensina. Mas sabe o que acontece, pastor? A gente dobra o joelho para orar, e assim com 3, 4, 5 minutos já não tem mais palavra e tal. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: oração é sacrifício. Oração, irmãos, é se lançar. Oração é conversar, é estabelecer diálogo. Oração, irmãos, é ir diante de Deus, mesmo quando você não tem vontade, sabe? Às vezes a carne está falando dorme, às vezes a carne está falando come, às vezes a carne está falando deita um pouquinho no sofá e assiste uma programação, mas a alma está cobrando, a alma está chorando e o Espírito está dizendo: ora, busca, porque Deus precisa falar com você. Então nesta hora nós não temos força para orar, mas nós vamos pela fé, nós dobramos o joelho, os 3, os 4, os 5 minutos primeiro, irmãos, eu confesso, é ruim, é difícil, mas nós continuamos ali, como estamos falando com alguém: Senhor, me perdoa, estou aqui até em dificuldades para falar com o Senhor, não consigo encontrar palavras, ó Espírito Santo, me ajuda, não me deixe levantar daqui sem ter comunhão com o Senhor, me ajuda. E começa, irmãos, começa, vai falando, vai forçando, força um pouquinho a barra, por favor, força. Deus está esperando a ação minha e sua. Dali 10, dali 15 minutos, às vezes dali 20, às vezes dali 30 minutos, é que você vai começar a sentir o céu baixar, é que você vai começar a sentir o Espírito Santo visitar. Aí você já percebe que você já não está mais na sua força, mas você já está na força de Deus, aleluia. Você já está na força do Espírito Santo. Ele já está te dando inteligência, Ele está te dando sabedoria para expressar as palavras, Ele está te dando unção para orar, Ele está te dando graça para falar, e o teu diálogo vai se afinando com o Pai, e a glória vai descendo, aleluia. E ali você conta tudo para Ele, ali você confessa, ali você adora, ali você louva, ali você rende ações de graça, ali você faz intercessões, ali você dirige a Ele súplicas, ali você agradece, ali você faz tudo, e o tempo fica curto por demais. Aleluia. O capítulo, para finalizar, irmãos, o capítulo 21, tem muitas outras promessas, mas o capítulo 21, verso 7, Jesus, com a mensagem desta noite, finaliza dizendo: o vencedor herdará estas coisas, ou todas estas coisas em algumas versões, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho, aleluia. Que coisa gloriosa ouvir isso da boca de Jesus, aleluia. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho, se for vencedor. Coisa gloriosa, irmãos, aleluia. Mas isso é somente para quem vencer, herdará todas estas coisas. Mas para nós vencermos, preste atenção, tem duas advertências para nós, além do que o Senhor já nos tem falado. No capítulo 21, veja que o verso 7 ele disse: o vencedor herdará todas estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Mas ele prossegue com uma advertência no versículo 8: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tudo isso aqui, irmãos, é o dano da segunda morte. Quando eu estou dizendo tudo isso aqui, é o que ele está dizendo, olha:
A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Entendeu? A outra advertência para nós, no capítulo 3, o verso 21. Melhor dizendo, verso 11. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Em outras versões diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, a Bíblia nos revela algumas coroas. A Bíblia fala da coroa da vida, da coroa de glória, da coroa de gozo, da coroa de justiça. Mas veja só, para o vencedor, para todos aqueles que forem vencedor, ele receberá a coroa da vida. Mas Jesus está dizendo, guarda o que tens. O que é que nós temos? Nós temos recebido a graça do Senhor, a salvação em Cristo, o amor dele está em nós, através do Espírito Santo que nos foi dado. Nós devemos guardar tudo isso para continuar amando, irmãos, o nosso próximo, o nosso semelhante, até mesmo o nosso amigo. Devemos guardar a nossa vida pura em santificação, para não nos contaminarmos com o mundo. Ao vencedor receberá a coroa da vida. Está lá em Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Em 1 de Pedro, capítulo 5 e 4, Pedro, pelo Espírito Santo, foi usado. Ele falou também que quando o sumo pastor se manifestar, recebereis a incorruptível coroa de glória. Aleluia. Esta palavra ele dirigia aos ministros, aos pastores, aos bispos, aos presbíteros da igreja e também a todos aqueles, aleluia, que às vezes não tem uma credencial de obreiro, mas é um verdadeiro obreiro, é uma obreira do Senhor no reino do Senhor aqui neste mundo, porque ganha almas, porque é um ministro que prega a palavra aí para as almas e trazem elas para a igreja e tem uma vida pura, santa, receberá também coroa de glória, aleluia. Receberá a coroa de gozo e por fim receberá a coroa da justiça. Paulo disse lá em 2 Timóteo 4, 7 e 8, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amarem a sua vinda, aleluia. Quantos estão esperando a vinda de Jesus? Quantos amam a vinda de Jesus? Quem ama a vinda de Jesus, quem está aguardando a vinda de Jesus, ama o seu irmão, ama a sua família, vive uma vida digna, uma vida de transparência, uma vida íntegra, não está capitulando ao pecado, mas está vivendo na presença do Senhor em fidelidade. Guarda para o teu coração, vamos guardar para os nossos corações, irmãos, esta palavra. Estas promessas que nesta noite estão sendo relembradas aqui, porque o vencedor receberá tudo isto e muito mais que o Senhor tem preparado para nós. Que Deus abençoe a igreja e que o Senhor continue nos fortalecendo para assim aguardarmos a sua vinda. Em nome de Jesus agradeço a oportunidade ao pastor Jurandir, pastor Levi, ao ministério. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo ele possa continuar falando no nosso coração aquilo que ainda falta pelo tempo, falar aqui e pela minha simplicidade também, mas que o Espírito Santo possa assim completar no nosso coração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode louvar o Senhor por esta palavra? Graças a Deus. Que nós guardemos e apliquemos a lição ensinada. Nunca vencer o mal com o mal, e sim com o bem. E um exemplo prático que realmente nós não devolvemos o mal com o mal é simples. Na fila do banco, você cederia a sua vez para o inimigo?
é um exemplo, não é? Você doaria o sangue para um que causou mal? Coisa simples e prática, não é? Se tocar a campainha, você olhou pelo vitrô, pela janela, e é ele ou é ela que está, às vezes, a pedir ou buscar alguma coisa, se abriria a porta? Toca o telefone e é ele ou é ela, você atenderia? Coisa simples e prática. E a palavra hoje nos ensinou a vivenciar, viver e aplicar isso no dia a dia. Então guardemos, muito obrigado, irmão pastor Davi. O Senhor continue abençoando ricamente o Donizete, nossa consideração. Quinta-feira, grande noite da vitória, com a presença das congregações Planalto, Campos Elíseos, Pinhal, Arquipólito, Expansão e Duque de Caxias. Aqui, quinta-feira, grande noite da vitória. Sexta-feira, grande vigília aqui, junto com os irmãos. Vigília Abala Limeira, um grande avivamento do poder de Deus e restituição da família. O eleitor será o pastor Cícero, que lá da cidade de Curitiba, esteve aqui numa quinta-feira recente. Ele vai estar aqui na sexta-feira agora, dia 18, na vigília aqui no Templo Central. E no dia 25, grande vigília também dos obreiros. No dia 26, o pastor Levi, nosso presidente, informando que haverá inauguração da igreja lá em Uberaba, juntamente com o pastor Túlio, está convidando os irmãos que se dispuseram no sábado, vai voltar no mesmo dia. Então, compartilhar com ele, informando e se dispor a ir cooperar ali em Uberaba, na inauguração de mais um campo, uma congregação, mais uma extensão do campo aqui de Limeira. Temos aqui alguns convites. 19º aniversário do Templo do Ciclo de Oração Rosa de Saron, que será realizado 26 e 27 de maio, a rua Mário Roberto Amaral 265, lá no Jardim Ibirapuera. Nosso irmão pastor da igreja lá no Gênesis, convidando aqui os irmãos para cooperar ali nesses dias. Preletores, pastor Gilvan Santos de Americana, no dia 26, 27, domingo pela manhã, Rafael Souza, nosso presbítero, e no dia 27 à noite, pastor Marcelo Nascimento, da cidade de Campinas. Também convite para este final de semana, 18, 19 e 20, a igreja do Nobreville, nosso irmão presbítero aí, irmão Domingos, convidando para a festividade ali, que é terceiro aniversário do Templo Ciclo de Oração, Irmãs Remidas em Cristo, lá no Nobreville. Preletor pastor Cício, lá de Curitiba, no dia 18, e no dia 19, missionária Francine, lá de Curitiba, e no domingo, pastor Marcos Bernardes. Também convite aqui para os dias 18, 19 e 20, nossa congregação lá em Cordeirópolis, Assembleia de Deus, na rua João Barbosa Filho, 255, através do nosso pastor Wilson Couto. Convite para estar no dia 18, sexta-feira, com o nosso presidente, pastor Levi Ferreira de Souza. No sábado, sábado 19, pastor Otoniel Gomes de Capivari. E no domingo, dia 20, pastor Otoniel Gomes, também da cidade de Capivari. Agradecemos a todos pela presença, convido a estar de pé. Louvamos a Deus por isso. Domingo pela manhã, grande escola bíblica dominical. Convidamos aqui nosso pastor Joel para ministrar esta oração e nos ministrar a bênção apostólica, e todos são abençoados em nome de Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, por tudo quanto temos ouvido nesta noite. A tua palavra, que a mesma, Senhor, penetre profundamente na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, ó Senhor, para guardarmos a mesma
como regra de fé e prática da nossa vida. Abençoa cada um dos teus filhos aqui presente, aqueles que ouviram a tua palavra, que possa guardar a mesma nos seus corações, para vivermos em comunhão contigo, Senhor, na esperança do teu reino que se aproxima. Pai querido, despede-nos a tua paz, acompanha aos nossos lares, guardado, protegidos e abençoados por ti. Leva-nos a tua paz maravilhosa, fica com o teu povo, Senhor, debaixo da tua mão potente, guardando de todo mal, de todo perigo desta vida. Nós te pedimos, pelo amor do teu Filho amado, nosso bendito e eterno Salvador, o qual vive para sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.